Grandes empresas de todo o mundo já reconhecem as necessidades de se comprometer com o desenvolvimento sustentável. Para isso, é usado um conjunto de práticas de ESG. O conceito ESG, diretamente ligado ao universo dos investimentos, é o equilíbrio dos aspectos ambientais, social e de governança na gestão dos negócios. A sigla ESG vem do termo inglês Environmental, Social and Governance, ou, em português, ASG, referindo-se a ambiental, social e governança. O termo foi citado a primeira vez em 2004, através de um relatório da ONU intitulado como Who Cares Wins? Ganha quem se importa. O termo ESG, ele é um termo relativamente novo de teoria versus prática. Existem algumas referências que citam o seu nascimento em 2004, porém também existem discussões de que o ESG ele vem de uma jornada. Então é uma sigla ou um acrônimo formado pelas 3 letrinhas, o E, o S e o G. O E ele está muito mais relacionado a tudo que diz respeito ao meio ambiente da forma física, biológica e química. Então, mudanças climáticas, eu tenho aquecimento global, questão de geleiras, essas alterações no nosso aspecto ambiental estão relacionadas ao E. Quando eu falo do S e eu trago ele para o corporativo, eu tenho uma relação com o S, que pode ser um S mais exterior, aonde eu linko com causas sociais, eu mando mantimentos para países emergentes. Isso é um S de uma forma mais externa. Quando eu tenho um S interno, eu olho para questões como equiparação salarial, a questão de relacionar os projetos sociais da comunidade onde eu estou inserida, porque é isso que faz sentido. Quando eu olho para o S, olhar para as pessoas do meu negócio. As pessoas são o capital social da letra S. E quando eu falo do G, eu tenho a principal mudança entre o termo ESG e a sustentabilidade que era anteriormente conhecida. O G, ele foca muito mais num assunto que antes não se falava muito, que é a governança. E o que é governança de uma maneira mais material falando? São questões que eu vou ter que tornar transparente de uma empresa aonde antes não era. Então, eu desenvolver um plano de integridade, eu desenvolver um plano anticorrupção, tudo isso causa uma certa questão de risco, porque o G ele está voltado à gestão de risco, pode ser risco reputacional, risco do meu negócio e também o próprio risco de exposição deste assunto. Então o ESG ele veio com a principal mudança, trazendo esse novo olhar da transparência. Se eu pudesse resumir uma única palavra para essas 3 letras que hoje fazem a diferença no mundo dos negócios, é a questão da transparência. A agenda ESG já é uma prioridade ao redor do mundo. Mas no Brasil, isso ainda é algo em desenvolvimento. Em meio à cobrança da sociedade por empresas com práticas sustentáveis, diversas companhias têm investido fortemente na agenda ESG, buscando minimizar seus impactos no ecossistema ambiental. O ESG no Brasil e no mundo, ele não é ainda um assunto regulado. Não existe uma única regra ou uma única diretriz ou uma receita pronta. Acho que essa é a maior dificuldade ainda hoje de tornar esse assunto globalmente nivelado da mesma maneira que ele é para mim e como ele deveria ser para você. O entendimento do ESG no Brasil e no mundo, ele acaba sendo muito subjetivo. Porém, existem indicadores, existem parâmetros globais já lançados e eu acredito que brevemente teremos uma certificação única, porque o mundo está necessitando disso, que todos falem a mesma língua, mas nós temos sim indicadores, ferramentas e também pactos
globalmente iguais. Então, em 2015, a ONU, a Organização das Nações Unidas, lança mais 3 letrinhas, as ODS, tá? Que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso sim é uma linguagem global, aonde foi ditado algumas regras de bem-estar que, se todo mundo fizer e nivelar este assunto, nós conseguimos bater a meta do aquecimento global e reduzir as emissões. O nosso mundo, ele é muito diferente quando você olha até mesmo no Brasil, as questões ambientais que interferem na região Nordeste são totalmente diferentes das questões ambientais que eu tenho que olhar para o Sul. Então, os aspectos e os impactos ambientais é que fazem a questão material do ESG ser relevante de uma forma e ser menos relevante de outra forma. Então, tudo é uma questão de maturidade da pauta ESG, porque não adianta eu falar de ESG para determinadas empresas ou determinadas localidades do Brasil e do mundo aonde ainda o mínimo não acontece. Então, o que é ESG para um país emergente é diferente do que é ESG para um país já desenvolvido. Olha só porque é tão importante falar de ESG tanto para a questão pessoa física versus pessoas jurídicas. Quando eu tenho uma empresa e eu produzo algo, vou dar um exemplo para ser um pouquinho mais claro. Então eu tenho uma empresa do setor têxtil. Se não existir a plantação de algodão, não há como existir o restante da cadeia. Por isso é muito importante, se eu não cuidar das minhas entradas, eu não vou ter as minhas saídas, porque ESG nada mais é do que cuidar do ciclo de vida de um produto ou de um serviço. Então, quando eu traduzo isso para a minha vida, no meu dia a dia, pode ser que se eu não cuidar da água que eu bebo hoje, se eu não cuidar do resíduo que eu jogo de forma inconsciente, amanhã eu vou pagar por isso. E nos negócios não é diferente. E uma coisa que é muito usual hoje, quando você quer conhecer sobre a maturidade da pauta ESG de uma empresa, é só você entrar no site da empresa e procurar lá em cima numa aba se ela tem o relatório de sustentabilidade publicado. A maioria das empresas possuem uma obrigação, pela composição que ela está inserida no mercado, a divulgar publicamente e também auditar este relatório por parte dos seus acionistas ou dos demais stakeholders que ali ela tem no seu ecossistema. A questão do ESG, ela está muito relacionado a escolhas. Então, da hora que eu acordo até a hora que eu vou me deitar, eu faço milhares mesmo de escolhas versus aquilo que eu tenho que fazer. Então, quando eu falo de ESG, é isso. São tomadas de decisões mais conscientes, mais voltadas ao olhar coletivo, porque ESG é isso, é quando eu estou preocupada com o meu planeta, é quando eu estou preocupado com o meu lugar aqui, de uma forma organicamente falando mesmo, tudo aquilo que eu uso, tudo aquilo que eu preciso para viver, eu tenho que prestar contas. Então, quando eu falo de ESG, eu estou falando da minha responsabilidade social e ambiental como cidadão. Então, é fazer escolhas mais conscientes e pensando no bem-estar coletivo.